Hello, student. How are you? Fine or bad? I hope you are fine. Me too. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, assim como eu estou. Bom, the class today about the correction of the test, the second bimestre. Bom, a nossa aula de hoje vai ser sobre a correção dos nossos testes do segundo bimestre. Que, aliás, gostaria de parabenizá-los, porque vocês mandaram muito bem. I hope you continue to study hard and the other subject too. Bom, espero que vocês continuem assim, estudando com bastante seriedade, não só na minha, mas também nas outras disciplinas também. Ok? So, let it go now. Vamos lá agora. Bom, nós trabalhamos no nosso teste o conteúdo que é o conteúdo único do segundo bimestre, que é o Direct and Indirect Speech, que é a forma do discurso direto e indireto. Só para lembrar, no discurso direto, eu vou reportar, eu vou transferir a fala de uma pessoa para outra, mas usando as próprias palavras dela. E no discurso indireto, eu vou transportar essa fala de uma outra pessoa para um outro alguém com as minhas próprias palavras. Então vai ter uma mudança também nos sujeitos, nos pronomes aí. Por exemplo, se eu quero dizer que o meu colega, ok, Sérgio, me disse assim: eu vou comer naquele restaurante. Então essas são as palavras de Sérgio. Esse eu não sou eu que estou falando com você, são as frases, a palavra dele. Então foi o que o Sérgio disse, ó, ele disse assim: eu vou comer naquele restaurante. Agora eu posso usar no discurso indireto, usar a mesma ideia, o mesmo sentido, mas com as minhas palavras. Então eu posso dizer para você, ó, Sérgio me disse que ele vai comer naquele restaurante. Ok? Então veja que eu agora não estou utilizando mais o pronome eu, estou usando ele. Sérgio me disse que ele, quem é ele? É o Sérgio, vai comer naquele restaurante. Então no discurso indireto ele é utilizado dessa forma. No direto ele vai trabalhar sempre com aspas. Por quê? Porque vai determinar a fala daquela pessoa que eu estou reportando a frase dela. Ok? E aí eu dei várias dicas de como você vai perceber quais as frases vocês terão que trabalhar e optar. Então eu falei, quando a frase estiver no presente, quando eu reporto essa frase, eu vou trazê-la para o passado. Então eu tenho que perceber os tempos verbais. Se ela estiver no passado, vou usar o passado do passado, que é o present perfect. Se ela estiver no presente contínuo, eu reporto para o passado contínuo. Se ela estiver no passado contínuo, vou reportar para o passado contínuo, ok? Perfect. Aí se eu estiver trabalhando com o verbo modal can, vou mudar para o could, ok? Se eu estiver trabalhando com o verbo would, que é o outro modal, vou transportar para o have to. Tudo isso nós trabalhamos nas aulas anteriores, vocês têm como exemplo até na tabelinha. Se estiver trabalhando no future, com o verbo auxiliar will, vou mudar para o verbo modal would. Então é só você perceber que uma dessas frases vai estar dentro desse contexto. Quer ver? Number one. Eu tenho aí a frase aí, Julia said, Julia disse. Aí veja que o pronome I se refere à própria Júlia falando, veja que está entre aspas. Então essa frase é exclusiva de Júlia, não tem nenhum acréscimo de quem está reportando. I don't want to go, eu não quero ir. Essa é a frase de Júlia. Quando eu transporto, eu tenho que perceber, a minha frase está em que tempo verbal? A frase da Júlia está em que tempo verbal? I don't. O don't está no presente, então tem que reportar do presente passado. Então qual é a frase que está no passado aí? Letra A não está no passado, que você não tem aí a presença do verbo auxiliar na forma negativa, porque a frase lá em cima de Júlia está negativa, don't. A forma negativa no passado é didn't, ok? É o didn't. Então, as únicas alternativas que aparecem o didn't é a letra C e a letra D, letra C e letra D. Por que a letra C não está certa? Porque está faltando ainda o verbo want to.
Ele esqueceu aí do finalzinho aí, a frase está faltando um pedacinho. Já na letra D, a frase já está totalmente completa. Julia said that she didn't want to go. Julia disse que ela não quis ir, ok? Agora, não quis ir. Então essa é a frase, ok? Que eu tenho don't, passado de don't negativo, didn't. Então aí eu mudei do presente para o passado, ok? E veja que saiu o pronome I e entrou o pronome she, que se refere a ela. Number 2. Tem que perceber qual o tempo que a minha frase está. He said, ele disse, I feel well. Eu sinto mal. Eu não estou bem, no caso seria aqui. Bom, aí a frase está no presente. I feel, passado de feel, felt, letra A. He said that he felt well. Então veja que agora eu tenho o passado do verbo feel. Aí eu está correto. Ele me disse que ele não estava bem. Ok? Então eu tenho aí que ele não se sentia bem, né? Que ele está... Aí o verbo feel é sentir-se. Ok? Então eu tenho no passado. Number 3. É só perceber qual é o tempo que a frase está. Number 3. Bill said. Bill diz, I work on Saturday. Veja que o verbo sublinhado work está no presente. Então tem que mudar o work para o passado. Então a letra B, work, está no passado? Não. Letra C, work, também não. Letra D, também não. Ainda tem o will aí na letra D, will work, que é futuro. O único que o work está no passado é a letra A. Bill said that he worked on Saturdays. Bill diz que ele trabalhou aos sábados, ok? Então aí está no passado. É simples, é só você perceber a frase, principalmente o que o outro disse e qual tempo, qual estrutura que tem aí para você transformar. Letra número 4, veja. She said, don't open the door. Ela disse, não abra a porta. Então veja que o don't está na forma negativa, ok? E aí nós trabalhamos, mas eu vou trabalhar mais à frente aí com essa questão aí do don't e algumas perguntas também que vão aparecer também. Como a gente vai ver isso, a gente vai trabalhar isso com mais profundidade aí também para frente, até porque nós vamos continuar trabalhando com direct and indirect speech. Então aí eu tenho aí, ó, don't open the door. Então quando aparece o don't, eu uso no discurso indireto, substituo ele pelo not. Então a letra A, a frase está afirmativa. Veja que o que ele me disse lá na she said, o que ela me disse é negativo. E a alternativa A está afirmativa, então não quero. Na B está o could not. Embora seja negativo, mas eu não poderia usar o could, porque o could não trabalha com o don't, trabalha com o verbo can. Então não trabalha com o can. Na letra D, está no futuro, ó, will not. Eu saí da frase do original do presente para o futuro? Não posso, tem que sair para o passado. Mas é como ela é negativa, está uma frase imperativa aí, então vou trabalhar com o not. Então, como é uma frase imperativa, eu vou utilizar o not. Tiro a palavra don't e apenas uso not. She said to me, ela me disse, not open the door. Ela me disse, ó, não abra a porta. Ok? Então, quando tem uma frase imperativa negativa, eu substituo a palavra don't pelo not. Ok? Number 5, eu tenho aí a questão da seguinte ordem. He said, is Mary here? Então, ele disse, Mary está aqui? Agora eu tenho que transportar para o passado. Veja que eu tenho o verbo is. Qual é a forma do passado do verbo is? Passado de is, was. Letra C. E veja que é uma pergunta, não é uma pergunta? Quando eu transporto para o indirect speech, que é o discurso indireto, eu retiro o ponto de interrogação, falamos já, retiro o ponto de interrogação e coloco o if, ok? Então vou colocar o if no lugar do that. Então vai ficar he said if Mary was there. Ou seja, ele disse se Mary estava lá, ok? Então, toda vez que for uma pergunta, você substitui aí o that, que nós estamos acostumados a utilizar, pelo if, tá? E aí é só mudar o tempo verbal. O is passou a ser o was. Number 6. Choose the option
were the form, ok? Report speech. Então vou escolher a melhor alternativa. A frase é Bill said to Anna. Bill disse para Ana. I will love you forever. Nossa, beautiful, lindo. Bom, o will está sublinhado aí. Por quê? Eu falei para você, toda vez que aparecer o will na frase, troca o will pelo would. Então a única frase que tem would é a letra D. Simples. Então algumas frases são bem simples de perceber essa troca aí. Então tiro o will e coloco o would, tá? E troco só o sujeito, tá bom? Porque o sujeito lá na frase principal é o I, que é o Bill dizendo. Agora eu estou reportando a frase de Bill. Estou dizendo que ele amaria ela. Por isso que eu usei o pronome he, ok? Mas aí, ó, viu o will, troca o will pelo would. Number 7. Então, number 7 nós temos aí da seguinte forma. A frase é... She said, I could take him to the park. Ela disse, eu poderia, né, pegá-lo no parque. Então seria essa frase. Bom, o could está sublinhado. Então você já aprendeu que toda vez que apareceu could, apareceu will, troca pelo would. Apareceu could, você substitui o could pelo have to. Então eu tiro could, coloque have to. Então a única alternativa que tem have to é a letra A. Então a letra A nós temos aí o have to, ok? Letra B, ó, não tenho, tá o should. Letra C, não tenho have to na frase. Letra D, também não tenho have to. Só a letra A. She said she had to take him to the park. Ela disse que ela tem que pegá-lo no parque, ok? Number 8. Eu tenho aí o verbo have na frase sublinhado aí. Então vejam bem, eu vou substituí-lo. A frase é Mary said, Maria disse, I have never been to London. Eu nunca estive em Londres. Ok? Então veja, eu também trabalhei isso. Apareceu o verbo have, passado, o have é presente, jogo o have para o passado. O passado dele é had, tinha. Então veja, qual a frase aí que tem o had? Letra A não tem o had, tem o she would never. Letra B, she could never. Letra C, Mary said that she will, tá no futuro. Só a letra D, ó. She had never been to London, ok? Então substitua o have pelo had, tá bom? Então é só você perceber sempre, pessoal, sempre. Percebam essas dicas que elas vão se repetir em qualquer frase que você possa imaginar. Apareceu have no meio da frase, troca pelo had. Apareceu will, troca pelo would. Apareceu can, troca pelo could. Se a frase está no presente, muda para o passado. Se apareceu is, passado de is, was. Se apareceu were, passado de were, were. Eu coloquei isso na tabelinha, é só seguir a tabelinha. Igual receita de bolo. Se você seguir ali, o bolo vai ficar perfect. Se seguiu a nossa tabelinha, você vai se dar bem. Number 9. The boy said, I am riding a bike now. A frase está no presente contínuo, porque eu tenho o sujeito, o verbo to be e o verbo principal com ing. Veja, passado de am, was. Então, qual é a frase que vai ter aí do present contínuo vai passar para o past contínuo? Letra A, não tem o was e nem o verbo principal com ing. Letra C, eu tenho o verbo principal com ing, mas o sujeito é o the boy, que é ele. Veja que na letra C está she. She é ela, então trocou o sujeito. E aí por isso que ele usou o is, porque corresponde ao she. Então tá errado, trocou o sujeito. Letra D, the boy said, he, beleza. Mas cadê o verbo to be no passado, que é o was? Não tem. Cadê o verbo riding com ing? Não tem. Então a letra B de bola é a correta. The boy said that he was riding a bike now. O garoto disse que ele estava andando de bicicleta agora. Ok? Então veja aí que aí eu mudei o am para o was e o verbo com ing continuou. Ok? Bom, a última aí, number 10. Veja que o verbo wear